Salve, salve, amigos da Micro! Meu nome é Lucas Souza, sou editor do blog Microbiologia Clínica Brasil e você está em mais um episódio do Micro BR TV. E no episódio de hoje, iremos falar sobre a gripe aviária H5N1, um vírus que está se alastrando aos poucos por todo o mundo e que, se não for controlado, pode se tornar uma pandemia no mundo todo. Solta a vinheta! Bom, pessoal, e no episódio de hoje vamos conversar aí sobre um vírus que aos poucos está aumentando a sua incidência e vamos entender se há algum risco de se tornar um surto. Mas antes, quero pedir a vocês para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, pois assim você ajuda o nosso canal a chegar para mais pessoas, tá bom, pessoal? E também compartilhem esse vídeo para todos os seus amigos, tá bom? Siga a gente também lá no Instagram, @microbiologiaclinicabr, e temos também o nosso site, que é www.microbiologiaclinicabr.com. Lá a gente posta diversos conteúdos sobre o mundo da microbiologia, como artigos, notícias, tudo que há de atualizado no universo da infectologia, bacteriologia, micologia e virologia. Tá bom, pessoal? Então, acompanhe a gente lá no Instagram e também acompanhe a gente no nosso site. E quero deixar um outro recado para vocês, é que estamos sorteando esse livro de microbiologia, que é o livro do Trabulsi. Para você participar do sorteio, apenas a gente exige que vocês se inscrevam aqui no canal, tá bom? Então se inscrevam aqui no nosso canal, que você estará concorrendo a esse livro. Bom, pessoal, vamos falar hoje sobre a influenza aviária, que é uma doença infecciosa que pode infectar aves, mamíferos, incluindo humanos. E de acordo com a Organização Mundial de Saúde Animal, a OMSA, desde o ano de 2022, observa-se surtos de influenza aviária de alta patogenicidade em aves domésticas. Então, tivemos aí esses casos, né? Principalmente em aves e mamíferos silvestres, em diversos países da região da América, incluindo também o Brasil. Então, o vírus influenza subtipo H5N1, ele é predominante nesses surtos e é a primeira vez que se nota uma persistência na ocorrência dos casos nas aves e de forma prolongada, tá, pessoal? Sempre que os vírus influenza aviária circulam entre essas aves, existe sim um risco de ocorrência esporádica de casos em humanos, devido à exposição a essas aves infectadas ou também em ambientes contaminados, tá bom, pessoal? Então fica aí um alerta, né, para a gente ficar monitorando sobre as notícias sobre o H5N1, tá? Portanto, o controle dessa doença em animais é uma medida essencial para reduzir o risco ao ser humano e ao ambiente. Então, qual foi o histórico epidemiológico dessa doença, né? Então, desde 2003, já foram notificados a Organização Mundial da Saúde, que é a OMS, um total de 874 infecções humanas no mundo todo, incluindo 458 óbitos, caracterizando assim uma alta letalidade. Então, na região das Américas, 3 casos de H5N1 em humanos já foram identificados. Um foi nos Estados Unidos, em abril de 2022, o outro foi no Equador em janeiro de 2023 e o outro no Chile em março de 2023. E o interessante, pessoal, é que no dia 6 de janeiro de 2025, a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, lançou um painel interativo para monitorar a influenza aviária nas Américas. Então, essa ferramenta ela veio aí com o intuito de melhorar o acesso aos dados sobre os surtos dessas doenças em aves, mamíferos e em humanos, fornecendo informações cruciais para autoridades de saúde pública e animal. Então é interessante desse painel interativo aqui, pessoal, vocês podem acessar, eu vou deixar inclusive, vou até deixar inclusive na descrição do vídeo o link para vocês acessarem caso vocês queiram. Então é interessante que aqui, ó, ele mostra aqui os casos em humanos confirmados, então foram 67 casos confirmados em humanos, tivemos aí um óbito, né, e 452 casos em aves e 945 casos em mamíferos. Então, esse período aqui que a gente filtrou foi
de 1º de janeiro de 2024 a 1º de janeiro de 2025, então um período de um ano. Então tem aqui a distribuição em humanos, né, em casos em humanos de H5N1, tá? Então aqui temos aqui o período das semanas epidemiológicas, né? E observa-se que desde a semana 18, né, de 2024, tivemos aí um crescimento até que considerável no número de casos, tá? Então tivemos aí um aumento até que considerável. Aqui na semana 44 de 2024 tivemos um pico, né? E começou a decair e agora em janeiro de 2025, né, tivemos um leve aumento novamente. Já aqui no gráfico ao lado, observamos aqui que tivemos uma maior incidência nos Estados Unidos. Então tivemos aí um número de casos de 1.174. No Brasil tivemos 15 casos, tá? Esses 15 casos que tivemos no Brasil foram em aves, tá? Então não tivemos em nenhum caso em humanos, apenas em aves. Então foi um surto em aves selvagens, tá? E o segundo país que teve mais casos foi o Canadá. Então observa-se que a concentração de casos está na América do Norte, mas temos também casos aqui na América do Sul, tá? Então, como tivemos 15 no Brasil, 1 na Argentina, 7 na Colômbia, 1 no Equador e 61 casos no Peru. Então é bem interessante esse painel interativo. Você encontra esse painel interativo lá no site da OPAS, tá? Que é a Organização Pan-Americana de Saúde. Então, bem interessante para a gente ficar de olho e monitorar esses casos, tá, pessoal? Então, como é feita essa transmissão, né, desse vírus para humanos, né? As aves infectadas, elas podem disseminar o vírus através da saliva, secreções de mucosas e fezes, tá? Então, a infecção se dá tanto pelo contato direto de respirar o vírus contido nas gotículas ou também em partículas transportadas pelo ar. E também pelo contato com superfícies contaminadas. As pessoas, pessoal, raramente contraem a influenza aviária. Então, o número de casos de contrair esse vírus de humano para humano ainda é considerado raro, tá, pessoal? Mas que se aumentar esse número de casos em animais e passar para os humanos, isso pode ser um problema e esse vírus ele pode até sofrer mutação pelo fato de se adaptar ao hospedeiro, né? Então, precisamos ficar de olho nisso. Então, a transmissão de aves para humanos ainda é rara e sua propagação de pessoa para pessoa tem sido raramente relatada até o momento. Então, pessoal, qual que é o tratamento de casos suspeitos ou confirmados? Então, é indicado a prescrição, né, do antiviral fosfato de oseltamivir, que é o mais indicado, tá? Então, o tratamento tem que ser feito o mais rápido possível e preferencialmente nas primeiras 48 horas após o início dos sintomas. E falando agora de prevenção e controle, né? Então, considerando que a forma de transmissão se dá pelo contato direto ou indireto com aves infectadas, as principais medidas de prevenção ao contágio se dão pela restrição desse contato com dejetos de animais, né, secreções de saliva que você pega ali das mucosas dessas aves, você tentar ao máximo aí se prevenir com contato com essas partículas, né? E isso se deve ao uso de máscaras, luvas, equipamentos de proteção individual. Então, o uso de máscaras aí é imprescindível para você prevenir essa doença. Então, pessoal, conclusão, né? Portanto, né, vamos continuar a ficar de olho nessas notícias sobre o H5N1 e o monitoramento desses surtos nas aves é muito importante para entendermos a epidemiologia desse vírus, para assim prevenirmos uma nova pandemia viral. Então, vamos ficar de olho, continuaremos monitorando através desse painel, é muito interessante esse painel interativo. Então, as autoridades de saúde, fiquem de olho aí nesses números de casos relatados, para que possamos evitar e se preparar também, de certa forma, a um novo surto, né? Porque vírus é complicado, porque ele pode se alastrar rapidamente. Então, quanto mais rápido a gente se precaver, melhor. Tá bom, pessoal? Então, o episódio de hoje foi isso. Continue nos acompanhando lá no Instagram, @microbiologiaclinicabr, no nosso site também, www.microbiologiaclinicabr.com. Então, a gente sempre está lá ativo no Instagram, aqui no YouTube. Deixe o seu like aí nesse vídeo, se inscreva no canal para ajudar o nosso canal a chegar a mais pessoas. Ativem o sininho de notificações para toda vez que a gente postar um vídeo você receber aí uma notificação. E acompanhe a gente aqui, que a gente vai sempre estar mantendo vocês atualizados. Tá bom, pessoal? Obrigado a todos. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Fui!